Oi, pessoal, vamos seguir falando então sobre avaliação de hipóteses. No último vídeo já tinha falado algumas coisas sobre validação. Agora vamos começar falando sobre tipos de avaliação. Já indico que a gente tem três tipos de validação possíveis, que são validação do problema, validação da solução e validação do modelo do negócio, ou de partes do modelo do negócio. Fazer pequenas validações, experimentações também. Que é algo que tanto inteligência de mercado quanto marketing já faz há bastante tempo também. Bom, tratando sobre a validação do problema. Então, validar um problema através de entrevistas compreende algumas etapas, como preparação para entrevistas, conversas com o público-alvo e a decisão de pivotar ou continuar ao final. Realizar entrevistas é uma atividade muito importante. O que acontece é que muitos negócios começam a desenvolver o produto, tentam validar posteriormente sem ter entrevistado o público-alvo inicialmente para ver se eles têm um problema realmente ou não. E depois eles acabam descobrindo que o problema do público era outro, ou o problema não era tão grande assim. Então, essa etapa é realmente muito importante. A etapa de preparação para entrevistas envolve a elaboração de um roteiro, a identificação, definição de quem são os clientes, potenciais clientes, pelo menos uma definição inicial, quem são os clientes que poderiam mais se interessar e disseminar também inicialmente um produto, solução, e o agendamento. Então, essa etapa que compreende a preparação do roteiro da entrevista, esse roteiro ele deve compreender, pode compreender algumas perguntas como se o cliente tem mesmo esse problema, qual é o problema do cliente, qual é o tamanho do problema, o quanto isso atrapalha o cliente, o quanto de gasto ele tem, quanto tempo toma, se o cliente deseja corrigir esse problema, se para ele está tudo bem ou não é a prioridade agora. E também identificar se eles utilizariam dispositivos, principalmente para aqueles negócios que têm dispositivos como meio de comunicação, né? Seja aplicativos ou algum hardware. E identificar se também se os clientes ou os potenciais clientes eles já têm, ah, já realizaram alguma atividade, buscaram realizar alguma atividade para solucionar esse problema de uma maneira alternativa. Ou se eles contrataram uma empresa que solucionava esse problema de alguma forma. E qual foi a satisfação deles em relação a essas soluções? Quanto custou também, se chegarem nesse ponto, né? E se o cliente quer a proposta de valor. Nesse momento, vocês já devem ter identificado ou definido qual é a proposta de valor, então vocês podem perguntar isso também, né? Apresentar a proposta de valor de vocês na entrevista e perguntar se eles se interessam por essa proposta de valor, por essa potencial solução, né? As perguntas devem entender também quem é o cliente, quem influencia a compra, quem decide a compra e entender melhor esses clientes assim também, quais os hábitos, quais meios de comunicação eles são mais afetados, para vocês poderem conhecer um pouco mais esse público de vocês e posteriormente até futuramente quando vocês estiverem realizando campanhas de marketing, entender quais são os melhores canais, os melhores meios de comunicação para vocês estarem atingindo, né? Como vocês vão fazer esse relacionamento com o cliente. E estão já tendo uma proposta de valor, já tendo uma ideia de solução, vocês podem perguntar também se eles recomendariam essa solução, se teriam conhecidos, colegas, amigos, que eles acreditam que se interessariam e se eles recomendariam também esse produto. Se eles já pensaram, se eles já realizaram alguma atividade para solucionar esse problema de alguma outra forma, vocês já devem buscar entender como eles chegaram a essa potencial solução, essa solução alternativa. Porque aí pode demonstrar um meio de comunicação que vocês podem estar atingindo esses clientes futuramente também. Então a ideia é aproveitar nesse momento essas entrevistas não só para estar validando o problema, mas para conhecer também o potencial cliente. Tem alguns pontos também que têm que ser falados. Por exemplo, o tempo da entrevista vai ser limitado. Se vocês fizerem um roteiro muito grande, muitas perguntas, vai ser difícil de responder todas, pode ficar chato. E então vocês podem ter um roteiro maior e fazer perguntas diferentes para os clientes de vocês no sentido de compreender realmente eles, assim. Então, talvez um entrevistado tenha mais a contribuir em um ponto do que outro, e está tudo bem em relação a isso. Aproveitem esse tempo assim, porque futuramente vocês podem se arrepender por não ter aproveitado tão bem uma entrevista, porque às vezes uma
uma resposta diferente, uma resposta demonstra um mercado potencial que vocês não tinham nem pensado, assim. E é uma alternativa também é vocês perguntarem para um entrevistado se, não necessariamente se eles têm um problema, se algum conhecido tem um problema, eles podem se sentir mais confortáveis de falar de outras pessoas que eles conhecem do que uma realidade deles. E uma pergunta muito comum é: quantas entrevistas realizar? 10, 50 meses entrevistando? E ao mesmo tempo, todas as respostas estão certas. Para acelerar, a gente pede que vocês tenham 10 entrevistas. Com isso, vocês já conseguem ter uma ideia inicial. Eu diria que pelo menos vocês devem entrevistar umas 15 pessoas, os 15 entrevistados, e identificar se as respostas já estão se repetindo, se vocês já encontraram um ponto de saturação assim das entrevistas, se vocês têm que explorar mais alguma coisa. Enquanto não estiverem realmente se repetindo, vocês vão encontrarem respostas mais homogêneas, assim, sigam entrevistando. A ideia é ter uma etapa inicial para entender melhor o problema. Como eu disse, pelo menos umas 15 entrevistas até a saturação. E depois vocês devem seguir entrevistando as pessoas, mesmo que vocês passem para outras fases, desenvolvimento do produto, etc. Mas aproveitar todo o tempo de vocês, principalmente nessa parte de desenvolvimento, até vocês conseguirem um negócio escalável realmente, para entender o cliente de vocês. Então, se vocês tiverem uma oportunidade, vocês estão em algum lugar, em uma reunião, vocês encontram alguém que tem um potencial cliente, vocês têm a oportunidade de conversar com ele, perguntar, entender o problema deles, aproveitem essa oportunidade, porque sempre pode ser útil assim realmente para o negócio de vocês. E essa é uma atividade a mais ainda para vocês realizarem quando vocês alterarem algum ponto do modelo do negócio de vocês. Então, vocês pensam, tem alguma ideia nova, um insight, assim, conversem para entender se isso também é um problema, qual é a aceitação, a potencial aceitação dessa solução, desse aspecto do modelo do negócio. Então, já indo para a parte de análises. Na parte de análise, vocês já conversaram, então, com o cliente de vocês para entender se eles têm um problema, se eles estão interessados em resolver. Vocês podem caracterizar o problema como latente, passivo, urgente ou com uma visão. O problema latente é quando alguém tem um problema, mas não sabe até vocês falarem, né? Ou eles sabem que tem um problema, mas não sabem qual é o problema ao certo. Um problema passivo é quando os clientes eles conhecem o problema, mas não estão motivados ou conscientes da oportunidade de mudança. Um problema urgente é quando eles já reconhecem esse problema, mas eles ainda não fizeram nada para solucionar esse problema. E ao final, a visão é quando eles já realizaram alguma solução caseira, alguma atividade para ter uma solução alternativa para esse problema. Aqui vocês não reparem que o slide está com tipos de problemas, mas é que ele era a parte antes do roteiro, de indicações e perguntas para o roteiro, e agora eu passei para análise. Tá, mas aí foram realizadas entrevistas, cheguei a respostas homogêneas. Quando eu sei que eu tenho um problema que é viável, quando tenho que pivotar. Por exemplo, o Steve Blank ele fala que com pelo menos 10% dos clientes expostos ao problema, se eles revelam interesse, vocês já podem considerar que tem um problema viável, assim, um negócio viável, né? O melhor seria 25 ou 50, é o que ele diz também. Também indica taxas como NPS de pelo menos 50%. Mas o que eu digo é que focar principalmente nesse ponto. Algum segmento bem delimitado do mercado total demonstra um vivo interesse pelo problema ou necessidade. Nesse momento, vocês já identificaram qual é o tamanho do mercado. Vocês já tiveram a ferramenta, o canvas e tamanho do mercado, vocês já conseguem ter uma ideia. Se a partir disso vocês conseguem identificar interessados em relação a isso, se vocês têm um mercado total muito grande e todos os interessados, todas as pessoas que estavam dentro do perfil demonstraram interesse, bom, isso é um indicador muito alto de que vocês estão num caminho de um negócio assim que tem bastante futuro realmente. O produto mínimo viável se refere à solução de vocês na versão mais simples possível, com a menor quantidade de recursos, que seja viável para venda
ou que demonstre potencial realmente de aquisição de clientes. Então, um produto mínimo viável não significa vocês terem que atender todas as necessidades, todos os pedidos, tudo que vocês identificaram como problema e potencial solução, potencial característica da solução de vocês para os clientes. Vocês devem encontrar as características mínimas. Inclusive, a decisão de pivotar ou não é tão simples, não é simplesmente decidir atender todas as soluções. Verifiquem se o negócio que vocês tinham pensado antes de qualquer coisa, antes da decisão de pivotar ou não, se esse negócio que vocês tinham pensado, com as características que vocês tinham pensado, não tem mercado para ele. Identifiquem bem quais as forças de vocês, o que vocês conseguem fazer realmente, para estar decidindo por qual características do produto vocês vão seguir. Como Steve Blank fala, por outro lado, o objetivo do desenvolvimento de clientes é ter uma lista de recursos que caiba em um parágrafo capaz de vender para milhares de clientes. Então, busque identificar quais são os recursos mínimos do produto de vocês que seja capaz de vender e tenha potencial do mercado. Ao final, se vocês decidirem pivotar, vocês devem rever questões como o tamanho do mercado, quais são os clientes, o problema e a proposta e o valor. Bom, falando ainda sobre tipos de validação, já expliquei para vocês, né? Eu comentei sobre o que é o MVP. Então, a gente tem alguns tipos de validação: landing page, PowerPoint, vídeo, protótipo, teste AB, concierge, mágico de Oz. Vou explicar um pouquinho de cada um antes. Landing page é uma ferramenta onde a gente é muito utilizada, por exemplo, em plataformas. Alguém abre um site, apresenta o problema, descreve o problema, e se você sofre desse problema, tem um campo e a pessoa preenche o e-mail dela ali. Se você quer receber mais informações no futuro, você cadastra e vai receber mais informações, pode oferecer algum desconto, alguma coisa do tipo. Também pode ser usado para solução, onde a pessoa descreve a solução e deixa esse campo para preenchimento do cadastro e posteriormente também oferecendo benefícios ou não benefícios, colocando na lista de espera com possíveis participantes de uma versão beta. Então, basicamente, a landing page tem essa dinâmica, assim. E a ideia da landing page, o objetivo dela, é estar captando contatos e verificando o número de interessados também. Então, dependendo da resposta, você consegue ter uma boa validação de interessados no problema, de pessoas que sofrem do problema e interessados na solução. PowerPoint é apresentar o PowerPoint para uma pessoa. O vídeo também é uma alternativa, fazer uma apresentação da solução ou da proposta de valor e apresentar para uma pessoa. Por exemplo, às vezes a landing page ela é associada com o vídeo vai para a landing page. O Dropbox, por exemplo, fez assim em 2007, rapidamente. Se eu bem lembro, era em questão de um dia, por exemplo, eles conseguiram 75 mil inscritos para participar da versão beta. Tem que confirmar essa informação, mas vocês conseguem entender a lógica também. O protótipo é uma alternativa muito interessante. Vocês conseguem desenvolver um protótipo para mostrar para potenciais clientes ou na internet mesmo. Assim. Mas, principalmente para potenciais clientes, teste AB é uma alternativa também. E, por fim, a gente tem concierge e mágico de Oz, que eles são bem parecidos. Então, basicamente, a landing page ela pode estar validando problema, solução, e PowerPoint, vídeo, protótipo, são validações principalmente relacionadas ao produto. Concierge e mágico de Oz são validações mais relacionadas à operação. A operação, a realização do modelo do negócio, né? A operação por trás da execução da entrega da solução mesmo. A respeito de concierge e mágico de Oz, eu vou dar um exemplo mais relacionado ao mágico de Oz, que envolve interface. Os dois são bem parecidos, só que o mágico de Oz envolve interface. Então, por exemplo, se a interface fosse um aplicativo, a empresa desenvolve o aplicativo, divulga esse aplicativo de venda de algum produto, um cliente entra, se interessa, compra o produto e recebe o produto posteriormente. Mal ele sabe que poderia parecer que é um processo automático, padrão, que não tem nenhum esforço muito de humano, individual ali, mas que seria um sistema mais, um processo mais sistemático, assim. Mas mal ele sabe que, por exemplo, o fornecedor desse produto foi até o fornecedor dele, comprou os materiais, foi até um prestador também,
customizou esse produto, elaborou mais de alguma outra forma, fabricou mais de alguma outra forma, fez algum melhoramento do produto, fez a entrega ele mesmo, fez acompanhamento, ele ficava mandando mensagens manuais de envio a respeito do rastreio do produto. Então é assim, é validar a produção mesmo sem ter os sistemas relacionados à entrega do produto. É proceder uma operação manual, digamos assim, mais manual, tendo que realizar todas as atividades, do que pareceria uma atividade mais sistemática. O interessante disso é que é possível validar a operação, o modelo de negócio através disso. Então é uma outra forma de validação mais relacionada à operação e ao modelo do negócio. Então, é possível utilizar diferentes métodos de validação de MVP, deve-se utilizar diferentes métodos de avaliação de MVP. A avaliação ela deve ocorrer sempre, é isso que se fala a respeito da Startup Way, por exemplo, mas também está relacionado à experimentação. Grandes empresas sempre fizeram experimentação, mas agora hoje em dia tem cada vez mais métodos ágeis para estimular a velocidade disso e errar o mais rápido possível também. Perceber as coisas o mais rápido possível, não perder tempo. Bom, só sobre a landing page, então, se trata de uma testagem quantitativa, analisar os interessados, tem um esforço de divulgação, se trata também de coletar contatos. A escolha também de qual vai ser o canal, qual vai ser o meio de divulgação, pode ser realizar a experimentação disso também. E a ideia é que ela seja o mais simples possível. Se tiver um botão de saber mais, inscrever-se, ela tem que ser o mais intuitiva, rápida para poder aproveitar o cliente, menos risco de perder o interesse dele. Algumas alternativas para estar divulgando landing pages são contatos, redes sociais, SEO, ads, influencers, marketing viral, gratuidade e cupons. Eu já vi também algumas landing pages, por exemplo, relacionadas a Instagram. Uma pessoa cria uma conta no Instagram e busca realizar alguma espécie de landing page, fazer validações através do Instagram. Então, tem sido uma alternativa interessante, porque já fica como uma rede social também da empresa. Um outro ponto é que muitas empresas elas têm medo de imitação, têm medo de serem copiadas e de estar divulgando o produto delas, né? E muitas vezes vai ser necessária a divulgação, vai ser necessária a abertura, a apresentação do produto, da solução. Então esse é um medo muito errado certas vezes. Em parte, não vai necessariamente apresentar o teu produto para alguém que tem a mesma capacidade de desenvolver ele que tu tem, as mesmas forças, as mesmas características, que vai desenvolver ele mais rápido que tu. Mas não vai apresentar ele necessariamente para uma concorrência, né? Alguém tem a capacidade de desenvolver ele alternativamente. Mas é necessário redes de contatos, fica como uma decisão do empreendedor para quem divulgar. Mas eu só queria indicar que se existe esse medo, é porque possivelmente a capacidade de desenvolvimento desse produto, serviço, ela pode estar um pouco limitada. Então, uma alternativa para isso é pensar em aumentar a equipe, possivelmente, adquirir conhecimentos que faltam o mais rápido possível para desenvolver, porque o pioneirismo é importante, sim. Em relação ao tempo do teste, desses testes que envolvem um grande número de respondentes, o que eu posso dizer, por exemplo, uma landing page, é que existem algumas possibilidades. Primeira, a landing page pode ser utilizada para fins de comprovar a viabilidade para conseguir captação de investimento, conseguir investimento. Então, o que acontece, não precisa necessariamente ter uma comprovação estatística. Às vezes, com uma lista grande de interessados, uma lista de espera de 1.000, 2.000 pessoas, eles conseguem mostrar a viabilidade para um potencial investidor ele se interesse por investir. A comprovação, digamos que científica, assim, desse interesse é um interesse de muitas pessoas relacionadas profissionais de inovação, mas ela ainda não está tão formada assim, dessa cobrança nesse sentido. Essa comprovação científica, através de procedimentos estatísticos, é uma alternativa para a empresa conhecer. Deve-se utilizar amostragem nesse caso. Bom, só para comentar também, eu falei 1.000, 2.000 pessoas, né, interessadas, mas às vezes 300 pessoas interessadas, 300 pessoas que responderam a landing page, já pode ser algum indício para chamar a atenção de investidores. A verdade é que o investidor provavelmente vai investir no negócio de vocês só se vocês tiverem um potencial muito grande, assim, realmente demonstrado, mas a maioria das vezes vai ser uma validação já de mercado, no sentido de ter começado a vender.